Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos fazer a costura da blusa que modelamos no vídeo passado. É uma blusa com cava americana. Então, eu vou começar soltando aqui o meu molde. Os dois lados. Muito bem. A minha proposta é fazer a costura lateral com costura francesa. Então, eu vou colocar aqui o meu direito da lateral das costas com a lateral da frente. E vou fazer uma costurinha aqui, pelo lado direito do tecido. Então, eu vou alfinetar. Alfinetar tudinho, né? É um cetinho que eu tô usando. Ele tem que tomar cuidado, porque além de escorregar, ele desfia. Então, é um tecido bem delicado. Agora, o outro lado. Meu Deus, se vocês estiverem escutando barulho aí, gente, são os meus vizinhos, viu? É terrível. Prontinho, ó, alfinetei os dois lados pelo lado direito. Agora, eu vou na máquina passar uma costurinha aqui com um pezinho de máquina, ou 0,5 centímetros, né? Aqui mesmo na beirada, né? Vou passar essa costura e já volto para mostrar. Para costurar o cetim, eu vou usar a agulha número 11, ponto bola, porque o cetim é um tecido mais delicado e puxa fio, então tem que tomar muito cuidado. Então, aqui em cima ela é amarelinha, né? Então, essa daqui é a número 11, essa aqui é a número 14, a mais comum, né, que a gente usa. E essa aqui é mais delicada. Olha só, já costurei. Tá vendo? Bem na beiradinha mesmo, coloquei na minha máquina, coloquei a agulha para aqui, para minha direita, e costurei, ó. Aí, depois, fui no ferro, abri a costura aqui, e depois bati a costura assim. Pra ficar bem certinho, porque isso facilita a nossa vida na costura. E este lado aqui eu já fiz. Olha só. Esse lado aqui, ó, eu fiz daquele jeito que eu falei pra você, tá vendo? Aí, pra costurar pelo lado do avesso, costurei do lado do avesso, né? Aí, eu voltei a minha agulha pro centro e costurei com pé de máquina, com 0,75. Aí, depois, fui no ferro de novo, bati a costura aqui e também abri a costura pelo lado direito. Aí, ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado, e já volto. Então, agora que eu já fechei as laterais, é hora de fechar as costas. Então, eu já juntei aqui. Aqui está o meu pique, que delineia onde vai ser a largura da minha costura. Tá aqui e aqui também. Tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar. Isso facilita o que eu vou fazer. Você pega a tua régua
e coloca lá do seu primeiro pique até o pique lá embaixo. Acerta direitinho. E risca. Aí, o que acontece? Você acompanha essa risca na hora da costura. Assim, ela não sai torta. Eu vou deixar aqui uma abertura de 15 centímetros nas minhas costas. Então, tem 1 centímetro de margem de costura, né, pra gente colocar a coleira. Então, eu vou colocar aqui 16, porque eu quero essa abertura com 15. Então, agora eu vou delinear aqui com o alfinete, aonde eu vou começar a minha costura. E vou alfinetar. Aí, agora eu vou para a máquina passar uma costura daqui até o final. E depois eu volto para mostrar como que eu vou fazer o acabamento daqui. Bem, já costurei, fechei as costas e deixei a abertura aqui. Abri a costura do lado do avesso, fui pro lado direito, abri também aqui a costura do lado direito. E aí, o acabamento que eu vou fazer é o seguinte. Tá vendo aqui? Eu já alinhavei, olha. Eu simplesmente bati o ferro, abri tudo, aí peguei aqui, virei essa parte, né? A parte de lá eu fiz assim, virei aqui e alinhavei. Aí você vai com ferro, bate essa costura que você alinhavou, alinhava com linha diferente, né, da cor que você está usando, que é para você poder facilitar, né, a sua vida, o seu trabalho aí. Aí, vai ficar desse jeito, olha, que eu fiz aqui. Agora, eu vou pegar, vou na máquina e vou passar a costura aqui. O importante é você verificar a largura que você fez aqui, para fazer do mesmo jeito desse lado, para que a costura que você vai fazer aqui, fique na mesma espessura desse lado de cá também. Então, agora eu vou fazer isso, vou na máquina costurar. Olha só, já costurei e passei a ferro. Atrás, pelo lado de fora, vai ficar assim, ó, 2 costurinhas paralelas. Isso é bom, gente, porque dá na sua peça um avesso perfeito, bem acabado, sem costura aparente. É claro que você pode passar outros tipos de costura, né? Você pode passar um zigue-zague, pode passar também um overlock, sem problema nenhum. Mas, para um acabamento melhor, uma costurinha francesa, um acabamento assim, fica muito lindo. Agora, um detalhe que eu vou mostrar para vocês. Aqui, olha. Cadê? Ó, aqui ficou um pedacinho sem passar costura, tá vendo? Porque a costura tem que ser na beiradinha e o tecido é muito escuro, linha escura, aí às vezes fica difícil. Então, aqui escapou, passou a costura e não costurou o tecido. O que que eu vou fazer aqui para não ter que desmanchar? Eu vou pegar a minha linha aqui, a minha agulha fininha, dei um nozinho na ponta, vou esconder o nó aqui embaixo. E agora, eu vou pegar aqui, ó, vou começar por aqui, sem espetar lá do outro lado, do lado direito. E vou colocar a minha agulha na posição
no comecinho onde não está costurado, ó. Aí, vou passar dentro do ponto. Aí, ando um pouquinho mais pra frente. Passo dentro do ponto de novo aqui. Ando um pouquinho mais pra frente. Passo dentro do ponto. Mais um pouquinho. Dentro do ponto. Passo dentro do ponto e vou lá pro finalzinho, ó. Viu? Prendi, ó. Ficou costuradinho aqui, sem problema nenhum. Não interferiu lá fora. Aí, aqui eu vou fazer o meu ponto de acabamento só nessa parte de cima, sem pegar no tecido de baixo, lá fora. Faço o meu pontinho de acabamento. Corto a linha. E tá pronto. Olha só. Tá preso, ó, costurado. Aqui fora, ó, não interferiu em nada, porque os pontos que estão aqui são os pontos que já foram costurados pela máquina. Então, sem problema nenhum. E aí, eu não vou precisar desmanchar. Se fosse num outro tecido, até eu desmancharia. Mas na seda, se eu desmanchar, corre o risco de ficar puxado ponto. Então, aí eu não quis desmanchar. E aí, fica o macete para você ver, né, como que você pode fazer se acaso acontecer isso com você, né? Então, é isso daí. Aqui já estamos pronto, acabou aqui, né? A parte das costas. Agora, eu vou passar o viés de acabamento na cava. As duas cavas. Então, eu tenho o meu viés aqui, eu posso fazer de dois jeitos. Eu posso tanto costurar do avesso para o direito, assim, com tecido dobrado, né? E depois fazer o acabamento aqui. Ou do direito para o avesso. Costuro aqui, depois viro para o avesso e faço o acabamento aqui. Ou eu costuro normal, um viés normal. Costuro aqui. E depois desviro ele e costuro, deixando ele aparente. Aí, o acabamento, você que escolhe. Eu vou fazer o meu agora, tá bom? Como eu deixei 1 centímetro de margem para costura, o acabamento que eu vou fazer é assim. Vou costurar ele assim, dobrado do lado direito. Vou alfinetar. Se precisar alinhavar, eu alinhavo. E vou colocar, fazer aqui do lado direito, para depois virar pro avesso. Gente, o cetim, a gente precisa ter uma delicadeza ao pegar nele, ao trabalhar com ele, para ele desfiar o menos possível, né? Não ficar com aquelas pontas todas desfiadas, porque isso vai deixar o nosso trabalho ruim, vai ficar mais difícil ainda para trabalhar. Um outro detalhe de acabamento que eu quero mostrar para vocês é o retrocesso de início de costura. O retrocesso a gente nunca começa aqui do início, para não esgarçar ou não embolar lá dentro da máquina. Então, eu coloco aqui, a agulha aqui, mais adiante, aí volto o ponto para trás, aí depois volto costurando normal. É assim que eu faço. Aí, evita, né, ficar aquele acabamento aqui embolado, ou então ficar preso lá dentro da máquina. Então, agora eu vou colocar o meu viés aqui e já volto. Olha só, antes de fazer o viés, eu tenho que fechar minhas penças daqui do pescoço, né, da parte da frente. Então, eu já dobrei todas elas de acordo com o pique que eu tinha deixado, né? Então, tem os piquezinhos. Eu tenho que fazer encontrar esses piques um com o outro e dobrar para o lado que eu me propus a fazer. Então, eu marquei todas elas já, alfinetei.
Agora eu vou na máquina, antes de colocar o viés, e vou prender com pontinhos aqui de máquina, para ele não escapar. Aí sim, depois eu venho e faço o viés do jeito que eu falei. Uma dica para vocês, se acaso o viés de vocês for curto, não der para fazer o trabalho que vocês estavam fazendo, o que fazer então? Aqui eu tenho um pedaço de viés, né, 2 pedaços. O que eu faço? Eu pego o direito do meu viés e o outro pedaço tem que estar, olha, cortado em linha reta, tá vendo, ó? No ângulo de 90 graus. Aí você coloca assim. Certinho. E vai passar uma costurinha. Deixa eu alfinetar. Aí você passa uma costurinha daqui até aqui, olha, essa outra pontinha. Aí, depois que você costurar, você vem aqui, corta esse excesso. Aí você abre a costura aqui no ferro. Assim, ó. Abre bem no ferro. Para poder não criar volume a hora que você for aplicar o seu viés. Aí pronto. Seu viés está pronto para você continuar o seu trabalho. Então, foi exatamente isso que eu fiz aqui. Ó, dá para ver a emenda aqui? Ó, emendei o viés. Aí, agora tem como continuar o trabalho. Essa outra cava aqui, eu já fiz, do jeito que eu falei para vocês, terminei. Tá vendo? Ficou bonitinha, perfeitinha. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a outra cava. O decote aqui, olha, eu fechei as pregas todinhas. E depois a gente vai colocar aqui, depois que eu terminar essa cava, a gente vai colocar aqui a coleirinha. Olha só, eu costurei, refilei, tirei o excesso, porque a gente vai dobrar pra cá, ó, e tem que cobrir esse tecido que fica aqui da costura. Então, a gente dá uma refiladinha. E pra parar também, talvez, algum desfiadinho que fique, né? Se você desfiou. Aí, eu passei, abri a costura aqui assim, ó. Abri pra cá, depois bati a costura assim, pra poder costurar. Prendi aqui, ó, com o alfinete, bem aonde é a junção da lateral, das costas e da frente. Por quê? Porque é o lugarzinho mais difícil da curva, né, aqui, senão pode escapar. Então, eu prendi com o alfinete. Uma dica, gente, se você é iniciante, antes de você pregar o viés, você passa uma costura de segurança, uma costura travando o viés da cava. Por quê? Porque aqui na cava tá no viés. Isso aqui também é viés. E se a pessoa não tem ainda muita prática, não tem habilidade, o que pode acontecer? Você pode ficar puxando isso daqui e ao mexer com o tecido, e aí isso aqui vai ficar desbeiçado. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que todo cuidado é pouco. Na hora que você for costurar também, você não pode ficar puxando o tecido. Na hora que você for costurar aqui, você não pode ficar puxando. Você tem que deixar a máquina correr normalmente. Não pode puxar o tecido. Quando você for rebater aqui a costura do viés, também a mesma coisa. Você não vai poder ficar repuxando isso daqui, que senão fica desbeiçado, tá bom? Então, agora eu vou costurar aqui o meu viés, igual eu fiz do outro lado, e já volto. Chegou a hora de fazer a coleirinha do pescoço da nossa blusa. Para isso, eu vou precisar do meu molde base da blusa e do meu molde que eu adaptei para minha blusa. Então, eu fechei aqui na parte da frente
Eu fechei aqui as minhas pregas. Coloquei aqui, olha, bem certinho, aonde tá o meu pescoço, o meu decote do pescoço. E vou ver quanto eu tenho aqui pra cima. Faltando aqui, né, a diferença entre este e este. Então, eu coloco aqui. E meço. 4 centímetros, deixa eu ver, 3 centímetros e meio, um pouquinho mais de 3 centímetros e meio. Aí, eu vou fazer o mesmo com as costas. Eu vou colocar aqui o meu molde base e um molde que eu adaptei para minha blusa. Vou colocar aqui, olha, o decote certinho. E vou ver aqui qual é a diferença, quanto tenho de diferença aqui. Tenho 3,2 centímetros. Então, 3,2 com mais 3,5 dá 6,5. 6,7, 6,8 mais ou menos, porque o outro passou. Então, eu vou colocar 7 centímetros, já que são 6,8, vou colocar com 7 centímetros. A diferença do ombro aqui. Então, eu vou pegar, marcar, tirar aqui o alfinete. Vou pegar a minha coleira aqui. Vou marcar, vou dobrar. E vou dobrar aqui de novo. Porque eu quero marcar o meio aqui, ó. Então, eu tenho que me verificar se tá tudo certinho. Se eu dobrei certinho, não posso repuxar nada. Tá. Aí, dobrei no meio, dou um piquezinho aqui, ó. Marquei, aonde é o meu centro. Então, agora eu vou pegar a minha frente da minha blusa, no centro da frente, e vou encaixar esse pique aqui. Vou fazer isso agora. Então, aqui, olha, é o centro da minha blusa. Então, eu vou pegar o meu pique aqui, um dos lados, e vou colocar bem aqui. E alfineto, né? Alfinetar pra cá. Vou alfinetar pro lado de cá também. Agora, eu vou ter que pegar a minha fita métrica e vou ter que medir, olha. Daqui, da onde termina a minha cava da frente, medir os meus 7 centímetros que eu preciso acrescentar. Então, deu aqui os meus 7 centímetros. Eu vou fazer um piquezinho. De nada, ó, um piquezinho de nada. Vou dobrar aqui, colocar certinho.
E vou fazer um piquezinho do outro lado também. Bem aonde tá o outro. Pronto. Então, daqui pra cá, eu vou encaixar o decote das minhas costas. Então, eu coloco aqui no meu pique. Encosto aqui. E alfineto. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou pegar aqui onde tá o meu pique. Pegar o meu decote das costas. Encosto aqui. E alfineto. Se você achar melhor, depois de alfinetar, você alinhava. É bom alfinetar assim, ao invés de assim, gente, em vez de comprido, para não correr o tecido, senão o tecido corre, foge do lugar, entendeu? Então, se você alfineta assim, olha, você trava o tecido. Pronto. Aí, agora eu vou para a máquina e vou costurar. Aqui, aqui também e aqui também. Então, já costurei. Quero mostrar um negócio para vocês. Aqui, ó. Lembra do pique que eu alfinetei no pique? Então, meu pique tá aqui, olha. Então, eu tinha costurado do jeito que eu tinha alfinetado, só que depois aqui, essa distância, daqui pra aqui, não deu a distância certa que eu tinha medido, os 7 centímetros. Então, eu tive que desmanchar essa parte para poder refazer. Por que que aconteceu isso? Porque isso aqui, ó, a cava está na diagonal. Então, eu não posso encostar aqui esse final bem no pique. Esse pique aqui tem que dar na direção da minha costura aqui, para poder dar a distância certa. Então, eu desmanchei e costurei. Então, ela ficou aqui, olha, com a diferença de quase 1 centímetro de distância do pique para fora. Aí, refiz, né? Costurei os dois. Agora, bati a costura a ferro. Passei o ferro direitinho, batendo a costura. Agora é a hora de passar o ferro aqui, dobrar aqui e refazer. Só que a gente tem o acabamento aqui, do fechamento das costas. Então, agora é a hora de decidir como eu quero esse fechamento. Eu vou dobrar aqui, né? Deixa eu só colocar um alfinete para mostrar para vocês a ideia. Muito bem, então, o fechamento vai ser aqui. Então, agora eu vou decidir se eu vou fazer o fechamento aqui assim, zerado, sem traspasse nenhum, né? Aqui desse jeito. Aí, o que que eu faço? Eu coloco uma alcelha aqui e coloco um botãozinho tipo esse daqui, né? Aqui. Ou um outro botão comum com alcelha. Ou deixo um traspasse. E aí, eu faço uma casinha de botão e coloco um botão comum. Ou então, faço o traspasse e coloco um botão de pressão. Eu vou colocar um botão de pressão aqui. Vou deixar um traspasse aqui em um dos lados, vou deixar um traspasse.
Vou colocar a entretela nessa parte aqui onde vai pegar o botão para não ficar fino. E aí vou fazer o meu acabamento com botão de pressão, tá bom? Mas você decide aí como que você quer fazer o seu acabamento aqui. Prontinho, já terminei, olha só. Já coloquei o botãozinho aqui de pressão. E fiz a barra. Eu tinha deixado o tecido para fazer barra na mão, né? Uma barrinha larga, mas eu decidi fazer uma barra lenço. Então, ela está acabada e prontinha. Agora, vejam as fotos. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha. Até o próximo. Tchau! Olha só como ficou bonitinho. Com uma graça.